Olá, você está aqui porque quer saber como transformar as conversas problemáticas em diálogos positivos e de conexão. Pois bem, durante esse vídeo rápido, curto, eu quero ajudar você a entender por que os casais às vezes entram nesse processo de comunicação disfuncional e também mostrar como isso pode ser superado. Então, fica comigo, porque no final do vídeo eu vou revelar um segredo para você. Tudo bem? Então, o objetivo meu aqui é ajudar vocês a pararem de brigar ou de fazer silêncio e começar a conversar de uma forma amigável, digamos assim, com o seu cônjuge. E vamos lembrar que a palavra de Deus, em Provérbios 16, 24, como está aqui, ó, diz assim: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então, quando o casal ele conversa minimamente razoável, eles conseguem então usar essas palavras doces, palavras que edificam, palavras que ajudam na solução dos problemas. Mas quando ele entra nesse modo de comunicação disfuncional, as palavras doces, infelizmente, elas desaparecem. Então, o objetivo nosso aqui é: vamos parar de brigar e começar a conversar um com o outro. Mas você pode me perguntar, como que isso vai acontecer? Como que isso é possível? Será que verdadeiramente os casais podem desenvolver um padrão de comunicação saudável? Eu creio que sim. Mas será que há uma receita? Eu vou apresentar uma receita de bolo para vocês? Eu vou apresentar uma fórmula mágica para isso acontecer? Não, não vou. Na verdade, eu vou apresentar o método do diálogo que eu chamei de diálogo épico. Épico no sentido de extraordinário para criar conexão e intimidade. É exatamente isso que eu vou ajudar vocês a construírem na relação de vocês, esse diálogo épico. Mas antes de eu expressar e mostrar para vocês quem sou eu, olha, o meu nome é Alemar Quintino, eu sou pastor, psicólogo e sexólogo. Eu sou terapeuta de casal, casado com a Évila, sou pai do Neemias e da Ellen, sou sogro da Marcela e do Everton e avô da Duda, da Helena, do João e do Tiago. E eu já atendi mais de 1.200 pessoas ao longo da minha carreira. Então, é desse lugar que eu falo, que eu venho trazer essas informações para vocês, que eu vou dar a vocês esse mini treinamento a respeito do diálogo épico. Mas olha, vamos observar, todo casal, no início do relacionamento, ele é muito feliz, não é verdade? Ele tem uma conversa saudável, a conversa flui, não fica emperrada em processos assim que se arrastam e não chegam a lugar nenhum. Mas a gente fica pensando, por que será que tão rapidamente, mais do que a gente esperava, essa conversa saudável, fluida, ela se transforma rapidamente num processo de briga, de discussão, ou de afastamento, de isolamento. Por que que o casal sai desse padrão de conversa funcional e entra num padrão completamente disfuncional? Seriam as tais incompatibilidades ou apenas o jeito de ser, de sentir, de agir e reagir de cada um? Quando o casal ele entra nesse processo de disfuncional de comunicação, eles começam a dizer um para o outro ou para as outras pessoas: a gente não é mais compatível, a gente é muito diferente, a gente nunca fala a mesma linguagem, somos muito diferentes. Mas será que é incompatibilidade ou é o jeito de cada um ser? Vamos ver isso? Vamos entender exatamente então. Olha aqui, nós temos um homem e uma mulher que eles vão conversar, eles precisam conversar, e entre eles, no centro dessa conversa, a gente tem um fato,
um problema, uma situação, uma questão, uma decisão a ser tomada, uma atitude, qualquer coisa que surja entre o casal, eles precisam, então, conversar entre si e resolverem, tomarem decisão, chegarem, quem sabe, a um acordo. Não é isso que acontece? E aí, então, eu coloquei como exemplo o tema que está no centro da conversa desse casal é o dinheiro. Poderia ser qualquer outro tema, mas quando fala em dinheiro, o casal precisa conversar e tomar decisões relacionadas ao dinheiro. E aí vamos pensar que a esposa ela tem uma visão poupadora, econômica a respeito do dinheiro, e o marido já tem uma posição de gastador. E aí, quando eles vão lidar com o dinheiro, ela vai ter uma posição de poupadora e ele vai ter uma posição de gastador. Aí eu te pergunto, como é que vai ser essa conversa? Vai prevalecer a visão poupadora ou gastadora dele? Então, é em torno disso que o casal vai conversar, correto? Agora, vamos imaginar que se esse casal, ao invés de colocar entre eles o problema, o tema, eles, por exemplo, se afastassem, ficassem de fora, o casal ficasse de fora, e os dois juntos olhassem ao mesmo tempo para o problema e conversassem e analisassem o problema pelo lado de fora. Agora, vamos ver mais um pouquinho. Imagina se cada um, quando olhasse e conversasse sobre o problema, eles tivessem uma visão contrária. Vamos imaginar que ela tivesse o olhar do gastador. Então, ela iria ver esse problema com as lentes dos olhos, né, desse aqui. E ele, ao contrário, ele olhasse para essa situação com o olhar da poupadora. Eu acho que seria diferente, não é verdade? Ela conversasse e tentasse ver o problema com o olhar do gastador, e ele tentasse ver ou conversar sobre o problema com o olhar da poupadora. Isso seria muito diferente, não é verdade? Então, o que precisa ser observado e considerado quando o casal está conversando, está dialogando a respeito de um tema, é preciso observar, considerar como e por que cada um pensa, sente, vê, entende e lida com cada situação, né? Como o gastador vê o dinheiro, como o poupador vê o dinheiro também. E quando a gente está falando nisso, em observar essas questões, vamos então ver quais os fatores que estão por detrás da maneira de cada um pensar. Então, com relação ao fato que a gente viu aqui, o dinheiro. Tanto o marido quanto a esposa, eles têm as suas características individuais que interferem na maneira de olhar para as coisas. Então, cada um tem um temperamento, tem um pensamento, um gosto, uma preferência, um jeito de olhar de acordo com suas características individuais. Tem também as sensibilidades emocionais. Cada um tem as suas reações emocionais, cada um tem os seus traumas, as suas vulnerabilidades. E também existem os estressores externos, que pressionam o relacionamento, pressionam os cônjuges, o trabalho, a família, a crise. Então, essas características, né, esses aspectos aqui, eles estão por detrás da maneira de cada um pensar sobre o dinheiro. E cada um vai conversar, né, influenciado, moldado por essas características. Não é verdade? Então, tudo é uma questão de percepção de cada um. Cada um vê a coisa da sua maneira. Então, tanto ela quanto ele veem o dinheiro de maneira diferente. E aí, cada cônjuge vai conversar, então, a partir dessa percepção. Lógico que é. Vamos ver, então. A percepção, então, é moldada, é modelada, influenciada pelas características individuais, pelos estressores externos e pelas sensibilidades emocionais. Esse conjunto de fatores que está por detrás
da visão, da percepção, do modo de cada um ser, vai então definir que é normal as pessoas, os cônjuges, pensarem, perceberem de forma diferente. Ou seja, é normal cada um ver de uma maneira e não tem problema nisso. O casal precisa entender, em princípio, que não há nada de errado, não há problema nenhum cada um ver a situação do seu ponto de vista. Não é errado a mulher ter uma visão, por exemplo, poupadora, e o marido ter uma visão gastadora. Então, não é, em princípio, errado. São formas diferentes que cada um tem de perceber a mesma questão. Então, se não há problema em perceber, em ter posições diferentes, qual é o problema, então? E, gente, o problema é o padrão de comunicação que o casal adota, que normalmente é um padrão disfuncional. O problema, então, não é o dinheiro. O problema não é cada um ter uma visão diferente sobre o dinheiro. O problema é como os dois conversam sobre esse problema, sobre essa questão do dinheiro, sobre esse tema. Então, isso aqui é fundamental e é o X da questão. É aqui que reside todo o problema da comunicação. É uma forma disfuncional que o casal adota ao abordar um tema em questão, seja dinheiro, filho, sexo, Deus, tomada de decisão, a própria comunicação, relacionamento com familiares e tudo mais. Correto? Então, pois, quando o casal vai conversar sobre, né, o problema, cada um quer provar que a sua percepção está correta. O marido, ele quer provar que ele está certo em gastar. E a mulher quer provar que ela está certa em poupar. E aí, então, cada um vai tentar, né, impor a sua forma de pensar. E aí eles começam, a sua percepção está errada, você não pode ser um gastador. E o outro diz, não, a minha percepção está certa, nós temos que poupar para não faltar dinheiro amanhã. E eles começam e ficam nessa batalha entre eles. Então, aqui realmente começa essa batalha campal na tentativa de mudar o outro ou de impor a sua posição, o seu ponto de vista. Essa é a famosa batalha entre os cônjuges. Qual é o resultado disso? As discussões ou os silêncios. Eles começam a brigar ou começam a fazer silêncio porque simplesmente não dá para conversar sobre o assunto de forma amigável. Então, veja a dinâmica da briga ou desse afastamento ou do silêncio. Sem direito de ter a sua própria posição, essa posição ela não é validada. Então, se um não pode ter direito de pensar e sentir, de se posicionar daquela forma, sabe? Porque essa posição ela é invalidada, ela é desqualificada pelo outro. Então, ela não tem essa posição. E se você não pode falar, se você não tem essa posição, você perde a voz. Então, há uma perda da voz. E quando a gente perde a voz, cada um se sente não ouvido o suficiente para ouvir. E é isso que alimenta a briga ou o silêncio. Ambos sofreram uma perda da voz. Então, se houve a perda da voz, como o casal reage ao perder a voz? Eles adotam essa postura. Ou ataca o seu cônjuge e se torna adversário, ou se desengaja da conversa ou do seu cônjuge e se torna estranhos nesse processo. Então, vamos ver essas posturas, como que isso acontece na vida do casal. Como adversários, eles vão se atacar e contra-atacar. Vão ter acusação e defensividade, vão criticar mutuamente, vão ter brigas intermináveis, culpabilização,
eu estou certo, você está errado, invalidação, eles são adversários, eles estão num ringue, eles estão brigando. E quando eles estão no modo estranhos, eles se desengajam, têm retraimento, distanciamento, silêncio, pouca intimidade compartilhada e poucos assuntos para conversar. Eles estão frios e distantes um do outro. Ou então eles alternam entre esses dois modos. Ora estão no modo adversários, ora eles estão no modo estranhos. E aí, então, é que esse é o padrão disfuncional desse processo. Mas qual é o grande desafio, então? Gente, o grande desafio é os casais ou o casal adotarem o modo de aliados. Os cônjuges precisam ser aliados. Ou seja, os casais, os cônjuges, precisam voltar à máxima de que é conversando que a gente se entende. Se até hoje foi conversando que o casal se desentendeu, ele precisa recuperar essa máxima de que, na verdade, é conversando que a gente se entende. E aí adotam, desenvolve um padrão mais funcional de diálogo. Como aliados, eles desenvolvem uma comunicação satisfatória. Vamos ver como é que isso acontece, então? Essa mágica dessa comunicação satisfatória. Então, a gente vai pensar num diálogo de conexão. Nesse diálogo de conexão, tem quem fala e quem escuta. Quem fala tem uma forma assertiva, vai falar de uma forma vulnerável, atenciosa, inofensiva. Quem escuta vai fazer uma escuta ativa, compreensiva, acolhedora, validadora. E aí eles podem chegar a um acordo a respeito daquele tema. Então, vamos pensar aquele casal sobre o dinheiro. Quando a mulher vai falar sobre o dinheiro, ela vai falar da sua perspectiva, ela vai falar da sua vulnerabilidade. Pode ser que ela é poupadora, porque na infância, na história dela, o dinheiro foi assim, foi escasso, teve muita privação econômica de dinheiro, e ela sentiu muita dor, ela sentiu muita falta. E foi muito difícil ela viver isso. E agora, quando ela pensa em dinheiro, ela fica com muito medo de faltar novamente e ela sentir essa dor, aquela dor novamente. E ela precisa falar sobre isso. E aquele marido gastador, ele também teve, vamos imaginar que ele teve privação econômica. E aí, falta de dinheiro. E ele sentia vontade de fazer algumas coisas que os seus amigos faziam. Às vezes ele queria ir no shopping, comprar uma roupa, um sapato, ele queria tomar um sorvete, ele queria ter um brinquedinho, mas nada disso era possível por causa da falta de dinheiro. Isso também causava muita dor nele. Agora, eles têm um pouco mais de dinheiro, têm uma condição melhor, e ele quer, vamos dizer assim, recompensar ou compensar essa privação. Tipo, gente, eu mereço. Quando eu era criança, eu sofri tanto, eu queria tanto, por exemplo, tomar um sorvete e não podia. Agora eu tenho dinheiro, por que que eu não posso tomar um sorvete? Por que que eu não posso fazer uma viagem? Percebem como que vamos dizer assim, a mesma experiência provocou uma maneira diferente, uma reação diferente em cada um, como lidar com o dinheiro. E aí, nessa conversa, nesse diálogo, a gente vai trabalhar essa questão, o casal vai trabalhar essa questão e chegar num acordo satisfatório. Essa bênção é possível por meio de um diálogo épico. É isso aqui que vai acontecer através desse método, que não é mágica, que não é uma receita de bolo. Vocês, o casal, poderá, com certeza, melhorar muito a comunicação entre vocês, que é o extraordinário para criar conexão e intimidade. A palavra épico significa extraordinário, sensacional. E eu, de verdade, eu penso que o casal pode sim, não vai ter um diálogo perfeito, mas ele pode ter um ótimo diálogo, um diálogo extraordinário, tá certo?
A minha ideia, a minha proposta, então, é essa estratégia de comunicação que eu vou apresentar para vocês. Esse diálogo épico é uma estratégia de comunicação que vocês terão acesso. Isso não é extraordinário? Isso não é épico? Mas atenção, esse mini treinamento, ele será exclusivo, ele será para um grupo seleto, né, limitado, e ele será gratuito. Então, você precisa correr, fazer rapidamente a sua inscrição aqui no link abaixo para você participar desse evento. E olha, eu estou dizendo para você, não serão muitos, tá bom? Será para um grupo seleto, limitado. Então, não perca seu tempo, faça já a sua inscrição nesse formulário que está no link abaixo e vamos mandar maiores informações para vocês e a gente vai se encontrar lá. Eu quero ver você lá para a gente compartilhar essa experiência, tá bom? Muito obrigado, um abraço e Deus abençoe vocês.